Então vamos refletir sobre um assunto muito profundo que é sobre a oração. Provavelmente você já deve ter ouvido por aí que a oração é falar com Deus. Mas você será que compreendeu de fato o quão profundo a oração é? Será que você tem se achegado a Deus de forma correta? Será que você tem enxergado a Deus como Ele deseja ser enxergado? Será que você, quando se achega a Deus para pedir alguma coisa, será que você não pede as coisas para a tua própria glória? Será que você não pede as coisas pelo teu próprio egoísmo? Será que você não se achega a Deus para a busca do teu bem pessoal? E a outra coisa é, por que você se achega tão confiante a Deus? Por que você acha que Deus tem que atender às tuas orações? Por que você acha que Deus tem que atender os teus pedidos? Por que você acha que tem algum direito de se achegar a Deus? Então, essas três questões nós vamos responder aqui neste vídeo. Então fica comigo até o final, porque isso vai ser muito benéfico para você. Então, falando do primeiro ponto, que é como é que nós nos dirigimos a Deus? Como é que nós nos achegamos a Deus? Nós devemos nos achegar a Deus como filho. E Cristo nos ensinou isso da melhor forma na sua oração, quando ensinou a seus discípulos. Nós devemos enxergar a Deus como Pai e devemos nos achegar a Deus como Filho. Isso mostra que nós nos relacionamos com um ser pessoal, um ser que de fato se preocupa conosco, um ser que de fato está ali, atento a nós, e um ser que deseja que nós nos achegamos a Ele. Um ser que, assim como nós somos filhos e Ele é o Pai, Ele tem tudo necessário para prover o que seus filhos têm. Ele conhece os seus filhos, porque Ele é o nosso Pai. E Ele mostra também nisso que Deus deseja, assim como Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, Ele deseja que seus filhos sejam parecidos com Ele. E a segunda coisa é o que você pede a Deus. Jesus também, na sua oração, Ele nos mostra as coisas que nós devemos pedir. Perdão, pão e o livramento na tentação. Bem, falando primeiro do pão, que é o pão ali, ele mostra algo muito maior do que você pensa. O pão mostra que de Deus vem a nossa providência, que de Deus vem a nossa sustentabilidade enquanto nós vivemos nessa terra. Não é apenas o pão como a massa colocada no forno. Não é simplesmente isso. Ele mostra, falando de pão, que a nossa providência vem de Deus. Por isso é que depois, ao longo do seu sermão, Jesus mostra isso, explicando o que ele ensinou na oração dos seus discípulos. Então, o pão ali na oração de Jesus, ele mostra que de Deus vem a nossa sustentabilidade, porque Ele é o nosso Pai. E Ele é que está na posição daquele que provê para os seus filhos. E nós, como filhos, temos acesso a esse Pai, a reclamar diante dele aquilo que é a sustentabilidade diária. Então não se prenda, achegue-se a Deus e peça a provisão de Deus. Isso mostra que de Deus vem tudo que nós necessitamos. E outra coisa é o perdão. Isso mostra algo muito profundo. Perdoa as nossas dívidas. Isso é algo muito mais do que simplesmente você dizer a Deus, me perdoe. O perdão, ele mostra algo muito mais abrangente. Isso quer dizer o seguinte, que é a nossa forma de expressarmos a Deus e reconhecermos bem no profundo do nosso coração de que nós desejamos ser parecidos com Deus. Assim como Deus é santo, nós devemos ser santos. Então isso mostra que nós queremos ser de fato parecidos com Deus. Por isso é que nós nos achegamos a Ele, confessando os nossos pecados a fim de Ele nos conceder perdão. E assim sermos restaurados e sermos puros e santos como Ele é. E a outra coisa é o livramento da tentação. Isso também mostra algo profundo. Não é simplesmente Deus nos livrando das tentações, mas isso mostra a nossa dependência a Deus. Isso mostra que se estivermos distante de Deus, nós vamos falecer. Isso mostra a nossa fragilidade. Isso mostra que, de fato, Deus é o nosso provedor, é o nosso braço forte, é o nosso castelo. Que Deus é o nosso guardador. Isso mostra que Deus, de fato, é o nosso bom pastor. Que esse pastor que está sempre ao nosso lado para nos livrar dos lobos, as tentações e toda outra coisa que vir tentar nos atingir. Então, ele mostra que Deus é a nossa proteção. A terceira coisa é o que nos dá a confiança que nós temos acesso a esse Deus.
a misericórdia de Deus. E essa misericórdia é a misericórdia comprada por Cristo na cruz, por nós, para nos conceder tudo o que nós temos hoje. Então, se a misericórdia, isso faz com que nós pensemos em algo muito importante, que quando nós nos achegamos a Deus, não é por mérito que Deus nos atende, mas é pela sua misericórdia, porque Cristo fez o que nós não conseguíamos fazer. Então, isso faz com que nós nos expimos de todo o mérito e de toda a glória nossa. Então, em suma, a oração mostra a nossa total dependência a Deus. É a forma mais profunda da demonstração da nossa dependência a Deus. Quando nós oramos, nós mostramos que dependemos de fato de Deus. Toda a nossa vida depende de Deus. E a glória de tudo deve ser dada a Deus. Simplesmente isso. Que nós não buscamos o que é nosso, não buscamos a nossa vontade, não buscamos e nem nos vangloriamos da nossa força, mas buscamos a vontade de Deus e confiamos na força de Deus, pelo mérito de Cristo.